Queridos irmãos e irmãs, depois de nós ouvirmos no domingo passado que Deus não retribui os méritos que nós porventura tenhamos, mas distribui gratuitamente a sua graça, nós podemos ter pensado como pensavam os contemporâneos do profeta Ezequiel. Vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Deus deve estar doido. Que história é essa de não praticar a meritocracia? Que história é essa de Deus não retribuir os méritos, mas distribuir a graça? E aí o profeta Ezequiel, na primeira leitura, nos questiona dizendo: ouvi voz da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Qual é a correta prática da justiça? Devolver os méritos ou praticar a graça? Onde é que está o erro? Em Deus ou em nós? Muitas vezes a nossa postura diante da palavra de Deus é essa: a postura de quem discorda, a postura de quem às vezes até acolhe de cabeça baixa, mas depois diz: eu não vou fazer isso. Imagina, eu vou retribuir os méritos. Quem gosta de mim, eu vou gostar. Quem não gosta de mim, também não vou gostar. Às vezes nós nos colocamos assim diante da palavra de Deus e não deixamos que a palavra de Deus nos converta. O profeta Ezequiel, o profeta da primeira leitura, viveu no século VI a.C. e experimentou um momento crucial na vida do povo, que foi o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia para o povo de Israel, a meu ver, foi o que de mais parecido existe nas Sagradas Escrituras com esta crise pandêmica que nós estamos vivendo. O povo de Israel, ao contrário de nós, foi desterrado. Foi todo ele feito migrante e refugiado na Babilônia. Nós não fomos desterrados, nós fomos fechados em casa. Mas a experiência de crise é a mesma. E é na experiência da crise a mão de Deus e diz: gente, acorda. O erro não está em Deus. Se nós estamos vivendo esta crise, é porque o erro está em nós. Nós é que precisamos nos converter. Nós é que precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós é que precisamos nos colocar diante da palavra de Deus com outra postura, como quem se deixa converter por ela. Mas é bom a gente sempre lembrar que converter não é mudar segundo as nossas próprias disposições. Mudar segundo as nossas próprias disposições pode ser outra coisa. Por exemplo, fazer dieta. Dieta é uma conversão que a gente faz segundo a nossa própria vontade. Eu quero emagrecer, então eu faço dieta. Mas o que isso vai mudar diante de Deus? Nada. Ah, não, mas eu agora vou começar a caminhar. Ótimo. É uma ótima coisa que a gente faz. Mas isso não é conversão. Isso é mudança de hábitos. A conversão é quando nós nos convertemos segundo a vontade de Deus. Quando Deus nos diz: olha, isso que você está fazendo não está correto. Mude.
Transforme-se a partir de dentro. A conversão tem sempre como alvo a vontade de Deus. Mas como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Para nós é fácil, porque nós conhecemos a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo perfeito do Filho fiel à vontade do Pai, do operário da vinha do Senhor, que trabalhou conforme a vontade do patrão, do construtor do reino de Deus, que realizou em si mesmo o reinado de Deus. Por isso, vale-nos de toda a segunda leitura uma frase que está bem no meio da leitura: tendes em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. É isso que nós devemos buscar, nos espelhar em Cristo, olhar para Ele e nos transformar nele, buscar que as nossas atitudes, que os nossos sentimentos, que as nossas disposições, que os nossos comportamentos sejam um espelho vivo daquilo que era a pessoa de Jesus. Se nós formos fiéis a Jesus, nós nunca trairemos a vontade do Pai. Ele é a expressão concreta e humana de quem faz a vontade do Pai. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz que Jesus revela ao ser humano o que é ser humano segundo a vontade de Deus. E é isso que nós devemos buscar. E é nesse processo de conversão, para fazer a vontade do Pai, que nós olhamos para o Evangelho. O Evangelho nos apresentou mais uma parábola que só São Mateus conta. Os outros evangelistas não nos dão notícias dessa parábola. E nessa parábola contada no pátio do templo de Jerusalém, quando as autoridades do templo vinham questionar Jesus e perguntar: quem lhe deu autoridade para ensinar essas coisas que você está ensinando? Jesus responde com essa parábola. Um pai tinha 2 filhos e ele disse ao primeiro: vai trabalhar na minha vinha. E o primeiro disse: não quero. Mas depois ele caiu em si. O verbo grego usado é o verbo da metanoia, é o verbo da conversão. Ele caiu em si, converteu-se e foi. A mesma coisa disse o pai ao outro filho. E esse, muito polido, muito bem educado, de fina estampa, respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. E Jesus devolve então àqueles que questionavam a sua autoridade essa pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que fez pinta de santinho, ou aquele que num primeiro momento fez-se rebelde, mas depois converteu-se? O que importa na nossa vida, na nossa conversão? Aquilo que nós aparentamos ou aquilo que nós somos de fato? Aquilo que os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes expressam. Buscar os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, porque precisamos nos converter à vontade do Pai, significa viver uma vida de fé autêntica e não uma vida de fé de fachada. A vida de fé de fachada é muito fácil. A gente vem à igreja, torta o pescoço, ajoelha, reza. Na igreja parece um santinho, parece uma santinha. Mas quando sai, a santidade não chega nem na borda da praça.
Antes de chegar na rua, a santidade já se perdeu, porque já sai com outros atos, com outras atitudes, com outros comportamentos. Mas na nossa vida, nós estamos cansados de saber que os comportamentos falam mais alto do que as palavras, que o que as pessoas olham são os nossos comportamentos. E quando há incoerência entre o comportamento e a palavra, as próprias pessoas que convivem conosco fazem notar esta incoerência, dando razão sempre aos comportamentos e nunca às palavras. O convite do Evangelho de hoje para nós é a coerência entre a fé que nós professamos com a boca e a fé que nós temos que viver no cotidiano da nossa vida. Se há algo que se pode dizer de Jesus, é que os seus gestos jamais deixaram de confirmar as suas palavras. Eram consoantes. Em Jesus, aquilo que era dito e aquilo que era feito nunca se contradizia. É isso que nós devemos buscar. É esta a nossa forma de trabalhar na vinha do Senhor, de construir o reino de Deus no meio de nós, vivendo com autêntica coerência. É isso que Deus espera de nós. Não importa se outrora nós já dissemos não, mas agora caímos em nós e nos convertemos. O que importa é que nós façamos em atos, em atitudes, a vontade de Deus. Se nós fazemos pinta de santinho, se nós estampamos uma fachada de santos, cuidemos para que o nosso comportamento seja correspondente. Porque senão, os últimos, aqueles que nós consideramos a história da humanidade, vão chegar primeiro ao reino de Deus. É curioso que São Mateus não diz que os publicanos e as prostitutas vão preceder no reino de Deus. São Mateus diz: os publicanos ou cobradores de impostos e as prostitutas já vos precedem no reino de Deus. Tem muita gente que nós reputamos a história da humanidade que é muito mais santa do que nós. Tem muita gente para quem nós apontamos o dedo e dizemos: ih, fulano não vai à igreja, ih, fulano não reza, mas que tem um comportamento, que tem atitudes muito mais coerentes e autênticas do que nós. Não é que nós agora vamos deixar de praticar os atos de religião em busca da coerência. O que nós precisamos é juntar à nossa vida religiosa a autêntica coerência que ela exige de nós. Que Deus nos ajude com a sua graça, porque sem a graça de Deus não existe conversão. E a conversão na vida do cristão não é só uma coisa da quaresma, é algo que nós temos que fazer todos os dias. Que hoje nós nos convertamos à coerência. A coerência que marcou a vida de São Vicente de Paulo. Ele falava, mas ele fazia. Os seus gestos sempre falaram mais alto do que as suas palavras. A mesma coerência que marcou a vida do beato Padre Vitor. Sem nunca ter pregado, a sua vida era um evangelho. Que nós sejamos desafiados também por Deus, pela sua graça, a coerência e a esta atitude de conformidade entre o que professamos e o que fazemos.
Sejamos autênticos. Amém.